Bom dia, amados irmãos. Primeiramente, feliz Páscoa a todos. Hoje é um dia especial. A ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como a palavra diz, Cristo é o penhor da nossa salvação. Cristo é o penhor da nossa herança. Portanto, a sua ressurreição simboliza tudo para nós. Simboliza ou significa que o sacrifício de Cristo foi um sacrifício perfeito e, portanto, aceito pelo Pai. Vamos iniciar a nossa escola dominical com um texto propício, Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28. Versos 1 a 6. Nos diz a palavra de Deus. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro, e eis que houve grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como de um relâmpago, e a sua veste era como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Ou seja, Cristo Jesus ressuscitou. Algumas pessoas, ou uma das razões pelas quais nós hoje guardamos o domingo é exatamente porque domingo é o dia da ressurreição de Cristo. Ou seja, o descanso, o Shabá, o sábado que Deus tem para nós é muito mais do que um dia da semana. Deus sempre prometeu um descanso para o seu povo. Deus sempre prometeu um sábado para o seu povo. E este sábado não é o sétimo dia da semana. Portanto, nós, como igreja do Senhor, nós guardamos o domingo como o dia de descanso da igreja, crendo que todo o cerimonial, todas as exigências que a lei requeria de nós, foi cumprida por Cristo Jesus. Portanto, nós não precisamos guardar um dia para sermos salvos. Nós guardamos o domingo por amor a Cristo, nós guardamos o domingo por amor ao Senhor, não de maneira cerimonial, mas por amor ao nosso Deus, nós guardamos o domingo como sendo o dia do Senhor. E, na verdade, a palavra domingo significa exatamente isso, pertence ao Senhor. E hoje, dia em que celebramos a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós especialmente nos alegramos na presença dele. A razão de sermos salvos é a morte e ressurreição de Cristo, a obra completa de Cristo. Porque a obra completa de Cristo não é apenas na cruz, porque a sua vida de maneira perfeita, a sua perfeita obediência à lei, tudo isso faz parte da sua obra redentora na cruz. Então, a sua vida, a sua morte, ressurreição, a sua obediência perfeita, a sua ascensão aos céus, a sua intercessão, o seu assentar ao lado do Pai e também a sua vinda fazem parte do ministério e da obra de Cristo Jesus. Vamos agradecer a Deus por esse dia tão especial, onde nós lembramos da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos. Bondoso Pai, nós nos achegamos à Tua santa e gloriosa presença neste momento. Nós nos alegramos, ó Deus, grandemente, porque Cristo Jesus é o maior presente que nós recebemos. Porque através da Sua obediência perfeita, de Sua morte e ressurreição, Cristo Jesus, Ele levou sobre si as nossas dores, levou sobre si o nosso pecado, trouxe sobre nós a perfeita justiça do Senhor,
e também, ó Deus, nos trouxe a adoção de filhos. Hoje nós podemos ser chamados de filhos de Deus por causa da obra perfeita de Cristo Jesus, porque através dele, nós fomos adotados como filhos do Senhor. Obrigado a Deus pelo dom de Cristo Jesus. Nós te louvamos, nós te bendizemos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias. Primeiro, João capítulo 3. Nos diz a palavra do Senhor: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo aquele que tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Vamos orar ao nosso Deus. Quando nos voltamos entendimento correto da tua palavra e da tua vontade. Amém. Hoje é um dia muito propício. Louve a Deus pela sua graça, que justamente hoje, a nossa lição de número 8, nós abordássemos o tema A Graça Triunfa sobre o nosso pecado. As pessoas geralmente têm um conceito genérico a respeito de pecado. O que é pecado?
pecado é algo ruim, é uma desobediência. Pecado é mais do que isso. A Bíblia nos diz que o pecado é toda transgressão da lei ou toda falta de conformidade com a lei de Deus. Mas esse é apenas um conceito que parece seco. Falando de um Deus absolutamente santo, nós jamais entenderemos. Quando nós pecamos, nós temos a santidade de um Deus absolutamente santo. Eu lembro de uma propaganda lá dos anos 90, salvo engano, sabão em pó Ace. Havia umas roupas brancas no varal e quando você olhava, as roupas estavam brancas. E passava sobre elas uma caixa de sabão em pó Ace, e onde aquela caixa de sabão passava, ficava um branco ainda mais branco, um branco jamais visto. Essa é a santidade de Deus. Deus é tão santo que jamais conseguiremos imaginar o quanto Ele é santo. Portanto, o pecado não é algo sem qualquer importância. O pecado, ele é algo terrível, porque mancha a santidade do nosso Deus. Quando nós falamos a respeito da obra redentora de Cristo, é claro, o seu grande benefício é, de fato, a liberdade dos nossos pecados. A palavra do Senhor nos diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Então, um dos grandes benefícios da obra de Cristo, ou aos nossos olhos, o grande benefício da obra de Cristo é, de fato, o perdão dos nossos pecados, o perdão da nossa dívida. Nós tínhamos uma dívida em relação a Deus, em relação ao pecado, dívida a qual nós não poderíamos pagar, e Deus enviou seu Filho Jesus para pagar a nossa dívida como propiciação pelos nossos pecados. A Bíblia fala de maneira bem clara, e o maior benefício, ou o benefício mais falado pelas Escrituras, mais anunciado pelas Escrituras, da obra perfeita de Cristo, é exatamente o perdão dos nossos pecados. Agostinho, ele tem um pensamento interessante. Ele dizia que no jardim do Éden, Adão e Eva viviam em um estado chamado pós-pecar. Eles não tinham pecados, mas havia a possibilidade de pecar. A partir do momento em que houve o pecado no mundo, o homem entrou num estado chamado não posso não pecar. Ou seja, o homem se tornou escravo do pecado. O homem redimido, o homem pela graça, ele continua, o pecado continua habitando nele, o pecado continua habitando em nós, mas agora nós estamos num estado chamado posso não pecar. Ou seja, nós somos pecadores, o pecado habita em nós, mas a graça de Deus nos capacita a não pecarmos. E, finalmente, haverá um momento quando Cristo voltar, nós estaremos num estágio muito melhor do que o primeiro estágio lá no Jardim do Éden, que será o estágio não posso pecar. Quando Cristo voltar, ainda que quiséssemos pecar, nós não poderíamos. Então, meus amados irmãos, nós estamos na luta ainda. Hoje nós somos a igreja militante, a igreja que luta contra o pecado, mas haverá um momento em que seremos a igreja triunfante. Não lembro qual o autor, mas ele diz que trocaremos as foices da batalha pela coroa da vitória. Então, esse dia ainda não chegou, a volta de Cristo ainda não aconteceu, a segunda vinda de Cristo ainda não aconteceu, e nós continuamos lutando a cada dia contra o pecado. Em Cristo Jesus, nós somos capacitados a dizer não para o pecado.
Agora, o homem natural, o homem sem Cristo, ele não tem como dizer não ao pecado. Por quê? Porque ele é escravo do pecado. Nós fomos libertos, nós não servimos mais o pecado como escravos. Nós pecamos? Sim, nós redimidos ainda pecamos. Porém, não como escravos do pecado. Aquele que está sem Cristo, ele é escravo do pecado. Porque ele não pode dizer não ao pecado, porque o que nos habilita a não pecar, o que nos habilita a dizer não ao pecado é exatamente a graça de Deus. Depois do pecado, o homem está totalmente inclinado para o pecado. Nós, calvinistas, quando nós falamos a respeito de depravação total, nós não estamos falando que nós conseguimos ou que nós sejamos tão depravados quanto nós poderíamos ser, mas que o pecado, que a depravação, ela atingiu cada célula, atingiu cada área da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida, elas estão contaminadas pelo pecado. Todas as motivações da nossa vida, elas estão contaminadas pelo pecado. Mas em Cristo Jesus, nós não mais somos escravos do pecado. Pecamos? Ainda pecamos, porque ainda estamos no mundo e o pecado ainda habita em nós. Mas quando Cristo se manifestar, já não mais haverá morte e o pecado será retirado de nós. É claro que a palavra de Deus nos diz que o último inimigo a ser vencido é a morte, então cremos que na manifestação de Cristo, o pecado será arrancado de nós e logo em seguida a morte também não mais existirá, ou não mais existirá a possibilidade de morte para nós servos de Deus, porque aqueles que não aceitaram a Cristo já estarão na segunda morte. Cristo Jesus, através da sua morte e ressurreição, nos livrou do juízo do pecado, ou seja, das consequências do pecado, e também nos livrou da culpa do pecado. Ou seja, quando Cristo, na sua obra perfeita, ali na cruz, como falei lá no início, quando pensamos na obra perfeita de Jesus, não devemos pensar apenas na sua morte e ressurreição, porque a sua obediência perfeita, desde criança, a sua obediência perfeita à lei, a sua circuncisão, o seu batismo para o arrependimento, tudo isso faz parte do seu ministério salvífico. Então, ali na cruz, de maneira perfeita, ele tomou sobre si a culpa dos nossos pecados e nós recebemos a sua perfeita obediência. Então, Cristo Jesus, ele recebeu sobre si o juízo dos nossos pecados, ou seja, todo o juízo reservado para nós foi lançado sobre Cristo. E a sua perfeita obediência foi lançada sobre nós. E quando a obra de Cristo é aplicada nos nossos corações, o nosso desejo é agradar a Cristo. Então, é por isso que a palavra de Deus nos diz que aquele que está na presença de Deus, aquele que foi resgatado, ele não vive pecando. O pecado, ele é um acidente na nossa vida. Então, o nosso desejo como servos de Deus, como servos redimidos, é sermos parecidos com Cristo. E Cristo é absolutamente santo. Hoje, nós ainda pecamos, mas não somos mais escravos do pecado. Cristo nos libertou. Hoje somos servos de Deus e não mais escravos do pecado. Na época de João, havia alguns pensamentos judaizantes, algumas filosofias, e um pensamento, uma filosofia vigente naquela época, dizia que a alma é boa, a alma está preparada, mas o corpo é mau. Uma variante dessa filosofia dizia que, já que a alma é boa e o corpo é bom,
eu posso viver no prazer, eu posso viver em pecado, que isso não tem problema algum, isso não tem relevância alguma eu viver em pecado. Alguns faziam penitências, já que o corpo é mau, eu preciso purificar o corpo, faziam penitências. Outros, outra variante dessa filosofia dizia que, já que a alma é boa, o corpo é ruim, eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, eu posso viver em pecado. E João, ele combate essa filosofia. Nós devemos servir a Deus no nosso corpo, nós devemos viver em santidade, porque nós fomos comprados por Cristo ali na cruz. Então, quem é nascido de novo, ele não vive em pecado. Aquele que é nascido de novo, ele vive para a glória de Deus. Ele entende que nós fomos comprados, ele entende que nós fomos resgatados, ou nós entendemos que fomos comprados, que fomos resgatados, mas não vivemos pecando, porque simplesmente Cristo levou os nossos pecados, já fomos salvos, então eu posso viver pecando, eu posso viver em pecado. Não. João, ele combate essa ideia. E quem é nascido de novo, ele vive para Deus. Ou seja, nós devemos entender que Cristo Jesus, ele não apenas levou sobre si os nossos pecados. Cristo Jesus, ele não apenas nos adotou, mas Cristo Jesus, ele nos comprou. Hoje nós somos propriedade exclusiva de Deus. Então, nós devemos pensar que nós somos propriedade de Deus. E como propriedade de Deus, nós vivemos segundo a vontade de Deus. Então, nós fomos comprados, nós fomos resgatados para fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade. E na minha caminhada já encontrei muitas pessoas que declaram: olha, eu sou uma pessoa de fé, eu simplesmente tenho resistência aos supercristãos, porque eu sei das minhas lutas e das minhas dificuldades para vencer o pecado. E nós, irmãos, não vencemos o pecado por causa de nós. Nós vencemos o pecado por causa da graça de Deus. É a graça que nos habilita, é a graça que nos capacita a dizer não ao pecado. E não pensemos que esta luta seja uma luta fácil. O próprio apóstolo Paulo, ele diz: eu esmurro o meu corpo, reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não seja eu desqualificado. Ou seja, a nossa luta contra o pecado é uma luta árdua dia a dia. E devemos não lutar com as nossas armas. Obrigado. Não devemos lutar com as nossas armas, porque nenhuma arma é capaz de vencer o pecado. Devemos lutar buscando refúgio na graça de Deus. É a graça que nos fortalece e nos capacita a vencermos o pecado. E o cristão, ele deve viver olhando para Cristo. Cristo Jesus é o nosso Redentor, Cristo Jesus é o nosso Salvador, sim, mas Ele também é o nosso modelo. Então, devemos olhar para Cristo e viver segundo Cristo. Paulo diz que a graça de Deus nos constrange, e de fato, olhando para Cristo, nós somos constrangidos pela sua perfeição, pelo seu amor, pelo seu perdão. Então, nós como cristãos, nós devemos olhar para Cristo, para o seu modelo perfeito, e buscar nele forças, buscar nele capacitação para vencermos o pecado. Paulo fala, salvo engano, lá na carta aos Gálatas, quando ele diz que os cerimonialismos, que todas aquelas coisas que os judeus faziam, que muitos judaizantes estavam querendo que a igreja praticasse,
Paulo diz, olha, tudo isso tem um aspecto de religiosidade, tem um aspecto bonito, mas ele não tem nenhum poder sobre a sensualidade, ele não tem nenhum poder sobre o pecado. Ou seja, a simples religiosidade, o fato de simplesmente de irmos à igreja, ou de praticarmos atividades religiosas, a simples religiosidade não tem poder sobre o pecado. O que tem um poder sobre o pecado é nós nos refugiarmos em Deus, refugiarmos na graça de Deus. O pecado, ele não é apenas, entre aspas, apenas, né? Uma rebelião contra Deus, uma desobediência a Deus, mas o pecado é também uma ingratidão. Porque nós fomos comprados, Deus enviou o seu Filho Jesus para sofrer, para morrer por nós ali na cruz. E quando nós pecamos, nós não estamos sendo apenas desobedientes, nós estamos sendo também ingratos. Então, uma das razões pelas quais nós devemos buscar a santidade é exatamente em gratidão a Deus pela sua obra redentora na cruz. Este texto ele tem algumas lições preciosas, algumas lições importantes para nós. A primeira delas é: a graça nos faz nascer de novo e nos torna novas criaturas. Ou seja, nós nascemos de novo e somos novas criaturas. A palavra de Deus nos diz, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, nós somos nova criação. É como se fôssemos criados novamente. Então, em Cristo Jesus, nós somos novas criaturas segundo o modelo de Cristo. Então, o Pai, ele está trabalhando em nós, ele está moldando em nós o caráter de Cristo a cada dia. O Espírito Santo está agindo nos nossos corações, de maneira que estamos sendo conformados à imagem de Cristo dia após dia. Nós estamos sendo moldados à imagem de Cristo. É claro que nunca seremos iguais a Cristo, mas seremos semelhantes a Cristo. Quando Ele se manifestar nas nuvens, seremos semelhantes a Cristo. Cristo agora, a partir do momento em que Cristo veio ao mundo e fez a sua obra redentora, o nosso modelo não é mais Adão, o modelo é Cristo. Lembremos daquilo que Paulo nos fala lá em Romanos. Jesus é o segundo Adão, ou seja, se não houvesse o pecado, nós seríamos a imagem da perfeição de Adão. Como Adão pecou, nós somos segundo a imperfeição de Adão. Mas como Cristo veio, realizou a sua obra perfeita, a sua obra expiatória de maneira perfeita, o nosso modelo agora não é mais o primeiro Adão, mas o segundo Adão. Quando Cristo se manifestar nas nuvens, nós seremos semelhantes a Cristo. E a sua obra, ela continua sendo realizada. É claro que a sua obra expiatória, ela foi feita na cruz. Mas Cristo hoje está ao lado do Pai como nosso advogado. Ele está sentado à destra do Pai como nosso advogado. Então, o nosso acusador, dia após dia, chega citando o nosso nome. Lembremos aí de Jó, como ele conhece o nosso nome, como ele conhece a nossa vida. Ele dia a dia nos acusa diante do Pai. Mas nós temos na presença do Pai um advogado que é Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele está diante do Pai fazendo a nossa defesa, porque ele mesmo já cumpriu a nossa sentença. Ele mesmo recebeu sobre si a condenação pelos nossos pecados e hoje ele vive a interceder por nós. O Pai lançou sobre ele a culpa dos nossos pecados e a perfeita justiça de Cristo foi lançada sobre nós. Podemos pensar que troca injusta, mas Jesus se agradou disso. Jesus se agradou em fazer isso. O profeta Isaías nos diz que ele olhou para o fruto do seu trabalho e ficou satisfeito.
Cristo ficou feliz em morrer por mim e por você. Cristo ficou feliz em sofrer e morrer ali na cruz por nós, por nossos pecados. Não que Cristo seja um masoquista, de forma alguma. Ele ficou feliz porque trouxe o seu benefício para nós. Ele ficou feliz pelo benefício da redenção, da salvação eterna, que através da sua morte e ressurreição ele trouxe sobre nós. É como, por exemplo, quando nós vamos fazer exercício, quando vamos correr. É doloroso? É. É cansativo? Sim. Mas quando a gente sobe na balança e vê que alguns quilos foram eliminados, quando a gente coloca uma roupa e percebe que aquela roupa está folgada, nós nos sentimos satisfeitos. Nós vimos que o nosso sacrifício, nós vimos que o nosso labor, ele valeu a pena. E é dessa forma que o profeta Isaías diz, que ele olhou para o fruto do seu trabalho e ficou satisfeito. Então, Cristo não se arrependeu de ter morrido por mim e por você. Cristo Jesus, se ele tivesse pecado, se ele tivesse cometido um único pecado em toda a sua vida, a humanidade estaria condenada. Porque ele precisou viver de maneira perfeita, sem pecado algum, como o requisito do cordeiro do Antigo Testamento, que tinha que ser puro, macho, que tinha que ser perfeito. Então, Cristo Jesus foi o Cordeiro de Deus perfeito em nosso lugar. Então, ele não cometeu pecados, ele não morreu pelos seus próprios pecados. Ele morreu pelos nossos pecados. Então, Cristo Jesus, ele viveu de maneira perfeita, cumpriu a lei de maneira perfeita e morreu e ressuscitou por nós. Que razão haveria para Cristo se batizar para arrependimento de pecados ali com João Batista, se não por nós? Cristo, ele se batizou para o arrependimento de pecados, não por causa de si ou por causa dos seus próprios pecados, mas por causa do meu e do seu pecado. Então, ele viveu de maneira perfeita, foi circuncidado, cumpriu toda a lei de maneira perfeita, não cometeu pecado algum, se batizou para arrependimento de pecados no nosso lugar, morreu recebendo o justo castigo, recebendo ali na cruz a ira de Deus, a ira do Pai, em nosso lugar. Então, em Cristo não existe injustiça alguma. Há algumas pessoas que falam de maneira debochada que Cristo era uma pessoa comum como nós, que Cristo também era um pecador. Se Cristo de fato, irmãos, fosse um pecador, não haveria salvação para a humanidade. Toda a humanidade estaria condenada. E no Antigo Testamento nós vemos aqueles sacrifícios realizados ali no templo. Todos aqueles sacrifícios, eles prefiguram o sacrifício perfeito de Jesus. E a ressurreição, Cristo Jesus ofereceu um único sacrifício, sacrifício perfeito, que desde Adão até o último a se converter antes da segunda vinda de Cristo, fomos salvos, redimidos pelo sacrifício perfeita de Cristo. Ela pagou por todos os nossos pecados, desde o primeiro pecado quanto o último pecado que cometermos antes da sua vinda, porque depois da sua vinda não pecaremos mais. Então, o pecado original, todos os pecados decorrentes do pecado original que está em nós, todos eles foram perdoados. E não devemos pensar, agora que todos os meus pecados foram perdoados, eu posso fazer o que eu quiser. Não lembro se foi Agostinho ou se foi Martinho Lutero, que disse: ame a Cristo e viva como você quiser. Ou seja, se nós formos pela graça,
nosso desejo é viver de maneira a Deus. Então, nós, mesmo sabendo que todos os nossos pecados foram perdoados, nós não vamos viver pecando de maneira intencional. Outra lição importante que esse texto nos mostra é: a graça triunfa sobre os nossos desejos pecaminosos. Hebreus capítulo 10, verso 4 nos diz: porque com uma única oferta ele aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E João Calvino, ele diz que, comentando esse texto, no seu comentário aos Hebreus, ele diz que todos os filhos de Deus são santificados e é impossível encontrar santificação fora de Cristo. Nós fomos resgatados, nós estamos sendo santificados pela graça do nosso Deus. Nós estamos na presença dele e nós não devemos mais desejar o pecado, embora o nosso coração esteja na luta contra o pecado. Dia a dia estamos lutando contra o pecado, mas o nosso desejo deve ser mais de amar a Deus, de servir a Deus, de agradar a Deus, do que o desejo de pecar. Sim, o pecado está em nós. Sim, nós estamos numa luta ferrenha dia após dia. Então, por isso a necessidade de estarmos na presença de Deus constantemente para podermos resistir ao pecado. Existe um jargão no meio evangélico que, de fato, ele nos diz que ou o pecado te afasta da Bíblia, ou a Bíblia te afasta do pecado. E é fato, na sua oração sacerdotal, Cristo, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não existe, irmãos, santificação alheia, fora a palavra de Deus. Não existe santificação sem a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos fortalece, é a palavra de Deus que nos santifica. É claro que existe todo um conjunto. A santificação é uma obra... a obra de Cristo na cruz faz parte da santificação, sim. A aplicação da obra de Cristo em nós pelo Espírito Santo também faz parte do nosso processo de santificação, sim. A nossa renúncia contra o pecado faz parte da nossa santificação, sim. Mas nós precisamos nos fortalecer também na palavra de Deus. É um conjunto de fatores. Nós buscando a palavra de Deus, buscando agradar a Deus, buscando servir a Deus em obediência, na dependência do Espírito Santo, nós, então, nós somos santificados dia a dia. E eu já contei uma história aqui outro dia, de um bêbado que encontrou Charles Spurgeon, e disse: Spurgeon, lembra de mim? Foi você quem me converteu. E Spurgeon olhou para aquele bêbado e disse: de fato, foi eu quem te converti. O desejo daquele que foi alcançado pela graça, sim, ele ainda tem desejo de pecar. O pecado ainda está em nós. Mas o nosso desejo é de agradar a Deus. E nós devemos buscar a cada dia alimentar esse desejo de viver na presença de Deus, de agradar a Deus e não a nossa carne. E Cristo Jesus, ele nos disse que pelos frutos se conhece a árvore. Ou seja, se alguém tem o desejo de ser santo, pode ter certeza, essa pessoa foi resgatada pela graça. Não quer dizer, mais uma vez, não quer dizer que sejamos ainda perfeitos. Não quer dizer que o nosso coração ainda não deseja o pecado. Quer dizer que nós devemos buscar a cada dia agradar mais a Deus, ou não é que devemos buscar cada dia agradar mais a Deus, é agradar totalmente a Deus. É claro que nem sempre nós conseguimos. Nós estamos ainda lutando contra o pecado, mas devemos a cada dia buscar agradar a Deus e não agradar o nosso coração. Porque se agradarmos o nosso coração, se agradarmos a nossa carne, nós fatalmente pecaríamos, ou fatalmente pecamos quando nós agradamos a nossa carne.
Então, quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós agradamos a Deus, nós dizemos não ao pecado e nós somos santificados. E a terceira razão, ou terceira lição que nós aprendemos é: a graça nos dá a vitória definitiva sobre o pecado. A graça nos dá a vitória definitiva sobre o pecado. O pecado, agora que nós somos resgatados, como eu disse no início, quem não foi alcançado pela graça de Deus, quem não é servo de Deus em Cristo, este é ainda escravo do pecado. Então, quem não está em Cristo é escravo do pecado. Quem está em Cristo é servo de Deus, filho de Deus, adotado através da obra perfeita de Cristo na cruz. E para aquele que não é servo de Deus, para aquele que não é servo de Deus em Cristo, o pecado é algo natural na sua vida. Para nós, servos de Deus, filhos de Deus, o pecado ele não é natural de maneira alguma. O pecado ele é uma excepcionalidade na nossa vida. O pecado é um acidente na vida do cristão. Nós pecamos, sim, mas nós não pecamos, nós não vivemos no pecado. É isso que a palavra de Deus nos diz. Nós temos o auxílio do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos convence de todo pecado, de toda justiça e de todo juízo. Então, quando o nosso coração ele quer se afastar de Deus, quando o nosso coração ele almeja o pecado, o Espírito Santo ele nos constrange. O Espírito Santo ele nos leva a detestarmos o pecado. E temos também o exemplo de Cristo, porque, como falamos, a vida de Cristo, a sua obra perfeita, a sua vida, ela nos constrange. Então, Cristo é o nosso modelo perfeito. Ele é o nosso Redentor, sim, mas ele também é o nosso modelo. Paulo fala: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, Cristo Jesus é o nosso modelo. Nós devemos viver segundo o modelo de Cristo. E quando nós somos tentados, nós podemos buscar em Deus socorro para a ocasião oportuna. Então, podemos não, devemos. Devemos. A soberba, e um dos piores tipos de soberba, ou talvez o pior tipo de soberba, é a soberba espiritual. E nós jamais devemos entender que venceremos o pecado por nossa própria capacidade, que nós temos força, que nós temos capacidade, que nós somos super cristãos. Não, nós estamos na luta contra o pecado dia a dia. Por isso, nós devemos buscar constantemente socorro para a ocasião oportuna na presença do nosso Deus. Eu não penso que nós chegaremos até o último dia, nós chegaremos até na volta de Cristo, como, por exemplo, Usain Bolt, que olha para o lado, que sorri. Eu penso que na volta de Cristo nós seremos exatamente como, esqueci o nome daquela corredora, que chegou totalmente cansada, aquela maratonista que chegou cansada, trocando as pernas até o final. É dessa forma que nós chegaremos, cansados, porque a nossa luta contra o pecado é uma luta diária, é uma luta de cada instante, de cada momento. É por isso que nós precisamos da graça de Deus. Então, a graça de Deus, ela nos faz nascer de novo e nos torna novas criaturas. Aquele que está em Cristo é nova criatura. A graça de Deus triunfa sobre os nossos desejos pecaminosos, ou seja, o Espírito Santo está em nós, agindo em nós, nos moldando segundo o caráter de Cristo. Então, nós devemos, a cada dia, buscar a presença de Deus, lendo a palavra do Senhor. E, em terceiro lugar, a terceira lição,
é a graça nos dá a vitória definitiva sobre o pecado. Concluindo aqui a nossa lição, Cristo, ele participou de nossa forma humana e de nossa existência. Portanto, ele sabe por experiência o que é lutar contra as tentações. Ele venceu por nós, portanto, podemos vencer com ele o pecado. É disso que João está falando. Temos condições espirituais de vencer o pecado e de atestar que somos verdadeiramente filhos de Deus, nascidos dele, para o louvor de sua glória. Porque todo o que é nascido dele se purifica nele e o tem como esperança. Então, nós somos comprados, redimidos por Cristo Jesus. E, como filhos de Deus, nós devemos buscar a cada dia a vontade de Deus para nós, para a nossa vida. E aplicando isso para a nossa vida, algo que nós devemos entender, irmãos, mais uma vez, não somos supercrentes, não existe supercrente. Todo homem é pecador, todo ser humano é pecador. O nosso coração é inclinado para o pecado. E nós não podemos resistir ao pecado por nós mesmos. Nós não podemos resistir ao pecado por nossas próprias forças. É através da graça de Deus que nós resistimos ao pecado. É através da graça de Deus que nós dizemos não ao pecado. O cerimonialismo, a religiosidade, ela não tem poder sobre o pecado. Lembremos aqui daquele jovem rico que chegou para Jesus e disse: mestre, o que eu tenho que fazer para ser salvo? E Jesus citou para ele os mandamentos. E ele disse, imagino que até sorrindo: olha, tudo isso eu faço desde criança. E Jesus olhou nos olhos dele e disse: uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, vem e siga-me. E aquele jovem saiu de cabeça baixa, porque ele cometeu o principal de todos os pecados. Ele não amava a Deus. Então, não adianta vivermos de maneira cerimonialista, não adianta simplesmente irmos à igreja, não adianta as pessoas olharem para nós e dizer: olha, ele ou ela é irrepreensível religiosamente, é um cristão exemplar. Não, essa religiosidade, essa simples religiosidade, ela não nos fortalece contra o pecado. É nós nos prostrarmos diante de Deus, reconhecendo: olha, Senhor, eu não tenho capacidade para vencer o pecado. Olha, Senhor, o meu coração é inclinado para o mal, o meu coração é inclinado para o pecado. É isso que nós devemos fazer, é isso que nós devemos entender. Nós somos pecadores redimidos, mas o nosso coração ainda está inclinado para o pecado. Se nós negligenciarmos a graça, se nós acharmos que por nós mesmos nós conseguimos vencer o pecado, nós cairemos. Então, reconheça, você é pecador, todos nós somos. Paulo, o maior missionário de todos os tempos, um dos maiores nomes do Novo Testamento, um dos maiores nomes da Bíblia, Paulo, ele dizia: eu sou o principal de todos os pecadores. Este deve ser o pensamento de cada um de nós. Sou o principal de todos os pecadores e necessito da graça de Deus para dizer não ao pecado. Sim, Cristo Jesus já morreu na cruz por mim. Sim, a culpa do pecado já foi levada. A culpa de todos os meus pecados, do passado, do futuro, já foi levado por Cristo. Mas se o meu coração, ou se eu busco viver em pecado sabendo disso, significa que eu não sou filho de Deus. Se eu fui alcançado pela graça, mesmo sabendo que todos os meus pecados foram pagos, o meu desejo é agradar a Deus, o meu desejo é viver para Deus. Portanto, irmãos, reconheçamos, somos pecadores e precisamos da graça de Deus, da graça bendita de Deus para vencer o pecado dia a dia. Como falamos no início, ainda estamos utilizando a foice, a arma de guerra, ainda somos a igreja militante.
Haverá o momento, haverá o dia em que não usaremos mais a foice, usaremos a coroa. Não seremos mais a igreja militante, mas seremos a igreja triunfante. Até lá, a nossa vida é dia a dia lutando contra o pecado. Nesse momento, ou nesse dia tão especial, onde nós celebramos a Páscoa, convido você, finalizando este momento, a cantarmos juntos o hino de número 47 dos nossos inários, hino de número 47 do inário Novo Cântico. Amém. Finalizamos esta escola dominical. Um grande abraço a todos que nos assistem nesta manhã. Um abraço aí para o Gilson, sua família, a Rose, Zé Antônio, a Dona Senir, Lelei. São apenas algumas pessoas que eu vi aqui. O Diego e sua família, Diego, Andressa também, conosco. Minha esposa também. Se eu esqueço de falar, minha esposa. Enfim, a todos que nos acompanharam, Nelson também, grande amigo, Nelson Roberto da Silva, um grande abraço para todos vocês, desejo a todos um ótimo domingo, que Deus abençoe a todos.